Oi, eu sou a Dessa Dionísio e eu sou criadora do projeto Surto Diário, na internet, onde eu faço grupos para as pessoas surtarem juntos por K-pop e eu faço muitas reflexões muito mais emotivas dentro das músicas de K-pop que eu escuto. Então hoje eu vou fazer uma reflexão sobre a vida mesmo, sobre o álbum do BTS e eu vou abrir a live do TikTok enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui. Então, pra você que perdeu a live no TikTok, vai poder acompanhar tudo que aconteceu nessa live por aqui no YouTube. Deixa eu abrir a live agora. Hoje eu vou falar sobre o momento mais bonito da vida, justamente por causa do Bang de hoje ter falado sobre isso, né? Que em 2025 a ideia dele realmente é fazer, junto com o BTS, Toon com o momento 2 do momento mais belo da vida. E hoje eu tô muito reflexiva, tô muito ansiosa, tô muito nervosa e hoje eu comecei a pensar muito sobre isso, sobre esses detalhes e me veio a ideia de abrir a live justamente para que a gente pudesse conversar um pouco mais. Nós aqui, então, se vocês quiserem estar falando sobre, debatendo sobre o assunto, pode estar mandando mensagenzinha aqui que eu vou estar lendo, tá, gente? E é isso, bora lá. A reflexão que eu quero fazer hoje, o momento mais bonito da vida, do álbum do BTS que eles lançaram em 2015, é muito porque eu sinto assim que quando eles abriram o coração deles, eu acho que realmente foi quando eles alcançaram muito mais, sabe? Exatamente o que o Bang disse hoje, foi quando eles colocaram eles dentro da música deles, além de hip hop, daquele negócio daquele que a gente gosta, de quando eles começaram, debutaram e tudo mais, mas foi quando eles abriram o coração e mostraram quem eram eles de verdade, foi que eles alcançaram muito mais. E aí eu começo a pensar na nossa vida. A gente tem muito medo, né? A gente se poda muitas vezes por causa dos outros. A gente normalmente quer alcançar o padrão dos outros. A gente fica com receio e se nega muitas vezes. A gente vai lá e faz o que é pra fazer, o esperado do que a gente quer pra fazer, do que realmente a gente quer fazer, né? Do que realmente a gente pode ir lá e fazer por nós mesmos. E eu acho que isso se encaixa muito na nossa vida, de tipo assim, realmente não ligar pro que os outros vão pensar, se aceitar, né, abrir o coração muito mais para vocês, abrir o coração da forma em que você pode simplesmente enfrentar todo esse medo, né, porque a gente tem sim medo dos outros, a gente tem medo de mudar, a gente tem medo do que as pessoas vão pensar no começo, é muito difícil tudo isso e aprendendo isso e se abrindo e se desafiando, eu acho que é muito, muito, muito inspirador. Não só para os outros que vão estar vendo você mudar, mas para si mesmo no futuro, olhar para você e pensar, valeu a pena cada momentinho, valeu a pena tudo que eu passei, tudo que eu montei, tudo que eu fui. Porque se você parar pra pensar, não vale a pena você viver uma vida, a única vida que você tem, que realmente você só tem uma. Então você vai lá, vive a única vida que você tem, toda a sua juventude, tudo que você tem, com base no que os outros querem, não com base no que você quer. Então assim, eu penso que sim, pra gente poder alcançar muito mais, eu acho que a gente tem que parar e não pensar mais no que os outros esperam da gente, mas sim o que eu espero de mim mesma. E eu acho que assim, até quando os meninos estavam fazendo o comeback o momento mais bonito da vida, eu tô nervosa, então falar inglês é um pouco mais difícil pra mim quando eu tô nervosa. E aí quando a gente pensa assim, eles estavam então no melhor momento da vida quando eles lançaram esse álbum. Não. Eles não estavam vivendo o melhor momento da vida, eles estavam em busca do melhor momento da vida. E assim, existe também uma parte desse melhor momento da vida que muita gente fala sobre, sem ser somente sobre o BTS, é também sobre o melhor momento da vida ser quando você passa por muita dor, uma dor muito, 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 muito forte, e neste momento da vida que você está passando por esse processo da dor e enfrentar a vida mesmo assim, é quando você realmente começa a enxergar a vida com mais leveza, é quando você começa a enxergar a vida muito mais bela, é quando você começa a aceitar a vida sendo muito mais bela do que ela realmente é quando você olha pra sua vida e pensa, mas o que é importante de verdade? O que é importante de fato pra mim hoje? E aí, entra muito essa parte do comeback dos meninos, porque quando eles fizeram esse comeback, eles deram uma entrevista
E essa entrevista do Momento Mais Bonito da Vida, o J-Hope falou assim, eu não estou vivendo a minha vida, eu não estou vivendo, como é que é? Calma que eu vou chegar lá. Aqui. Ele falou, eu não estou vivendo o momento mais bonito da vida neste momento, mas eu espero que eu e os ARMYs possamos viver este momento. Então eu espero do fundo do coração que em 2025, quando vir esse comeback, seja realmente essa a fase. Não somente o momento mais bonito da parte dos 20, mas a parte mais bonita de toda a vida. Porque sim, cada fase que você vive na vida, de fato, tem o seu lado bonito, tem o seu lado belo. E se você souber enxergar isso, é muito surreal, né? Peraí que tem uma moto passando. Deixa a moto passar. Ai, cheguei. Oi, Namjoon. Oi, tudo bem com vocês? Gente, pode comentar, tá? Se vocês acharem que tem alguma coisa a agregar, alguma coisa a falar, pode comentar que eu, né, tô aqui pra responder, tô aqui pra gente debater sobre o assunto. Então vamos lá, continuando a reflexão sobre o momento mais bonito da vida e sobre esse medo, esse receio de podar a vida, de podar a nós mesmos com relação aos outros. Eu acho que, assim, quando eu tinha meus 20, eu acho que eu tinha muito receio do que o pessoal ia pensar de mim. E eu acho tão incrível que os meninos do BTS fizeram as letras e a forma como eles construíram esse álbum, sendo tão novinhos, e ao mesmo tempo dando tudo de si, abrindo de fato o coração nas letras, nas músicas, olhando assim para a indústria, porque eles olharam para a indústria, o que a indústria queria naquele momento e falou assim, eu não me importo com o que a indústria quer de mim. Eu vou fazer o que eu acho certo. E foi isso que eles fizeram junto com o Bang P.D naquela época, que só tinha o BTS e o Bang P.D, né? A empresa do Bang P.D, que foi ele que apostou tudo no BTS. E eles construíram juntos um império. Então é surreal ver que quando eles foram realmente contra o que eles esperavam dele, contra o que todo mundo realmente achou que era certo para a indústria, contra tudo e todos, quando eles abriram o coração e se mostraram muito mais, como é que eu posso dizer, vulneráveis, foi que eles começaram a trilhar o caminho deles para fora, né? Foi quando eles começaram realmente a pavimentar o caminho pro K-pop em geral. E não tem, como o Namjoon disse na live dele, não tem Just Pave the Way. E é isso e pronto, sabe? Não tem muito o que falar sobre isso. A Lai comentou assim, eu ainda tenho medo, no caso, né? Você deve ter percebido pelas coisas que conversamos no direct. E sim, eu recebo eu recebo muitas mensagens de fato de medo. E assim, se a gente parar pra pensar, eu tento tocar muito nesse assunto de medo e tudo mais, pra vocês não terem medo, porque eu sei, eu já tive medo. Na verdade, até hoje, assim, às vezes eu posso chegar em algum local e às vezes eu fico meio receosa, eu vou indo devagarzinho. Mas assim, uma das coisas que eu tento fazer quando eu sinto medo é ir e fazer mesmo se eu tiver com medo. Porque quando eu sinto medo, eu sinto uma adrenalina. Então a adrenalina, ela vai assim, tomar conta de mim e às vezes a gente pode deixar de fazer, mas nem sempre. Nem sempre deixa esse medo te engolir, não deixa esse medo, né, te apagar, te deixar pra baixo. Por quê? Não deixa ele te moldar. Porque se você tem uma vontade dentro de si, existe um caminho pra fazer. Sabe? Se tem essa vontade, essa chama dentro de você, você pode olhar pro BTS e falar assim, esses meninos não eram ninguém antes, sabe? E eles se tornaram referências gigantescas, tudo porque eles olharam e falaram assim, eu quero. E eu vou, mesmo com medo, indo assim, ó, contra o que todo mundo poderia esperar deles. E eles foram lá e fizeram, quando todo mundo, eles podiam olhar. Hoje, eles olhando pro passado, eles olham pro eu do passado e pensam, gente, eu jamais achei que eu chegaria aqui. Tipo, se falassem pra eles lá no passado que eles chegaram onde estão hoje, as pessoas eles simplesmente falam assim, você tá louco? Claro que não. E eu acho que a minha vida é a mesma coisa. Eu tento fazer o meu máximo pra viver tanto o que eu quero pra minha vida, quanto o que eu sonhava quando criança. Pra, tipo assim, realmente olhar e falar assim, vale a pena o que eu faço como adulta? É realmente o que eu quero ou é o que as pessoas esperam de mim?
Acredito que quando a Ana Clara botou, acredito que quando superamos ou passamos por cima do medo, tudo se torna mais fácil, se torna muito mais simples, mesmo que você vai começar algo novo e isso vai te dar medo também, tá? Por mais assim que a gente olhe e fala, fica mais fácil por aquilo que você passou o medo. Mas não fica mais fácil se por um acaso você trocar aquilo para outra coisa. Porque, queira sim, queira não, na vida a gente se acomoda. A gente se acomoda demais. É que nem os meninos agora estarem vivendo uma nova fase, o Take Two, que é o quê? Estar realmente saindo do grupo, né? Deixando o grupo parado em atos e entrando como solo, como solista. Então, isso com certeza deu muito medo pra eles de fazer. Com certeza dá muito medo. É um pulo, é um lugar totalmente desconhecido pra eles. E dá medo. A gente sente medo. Eu sinto medo. Eu hoje tô saindo da minha fotografia. Eu trabalho 10 anos com fotografia. E pra mim é um lugar que eu estava totalmente confortável e cômoda. Mas eu quis sair, eu optei, olhei e falei assim, eu não quero. Aí eu penso, eu quero virar nômade digital. Mas eu penso, será que vai dar certo? Até mesmo quando eu fiz a viagem pra Coreia, eu tava morrendo de medo se eu conseguir fazer ou não essa viagem. Por mais que a gente olhe e fale assim, com o passar do tempo vai ficando mais fácil, fica mais fácil. Mas não é totalmente fácil. O medo, ele continua ali toda vez que você for trocar as suas coisas, toda vez que você for ir pra outro lugar. Mas se você deixar o medo te consumir, você não vai fazer nada, absolutamente nada, você não vai viver. Então você vai viver somente o que os outros querem de você. Você não vai viver a vida que você quer ir, sabe? Você não vai conseguir viver a vida que você quer, fazer os sonhos que você quer e se jogar nesse medo e realmente olhar e falar, eu consigo e eu vou fazer e pronto. Uma das coisas que eu faço muito mesmo pra enfrentar o meu medo é ir e fazer. Eu simplesmente faço e isso é uma das coisas, inclusive, que aconteceu no momento mais bonito do BTS nesse comeback de 2015. Porque um ano antes, em 2014, quando eles foram pro Mama, o Jimin apareceu com uma tatuagem, né? Uma tatuagem que era fake, mas escrita The best moment in beautiful the best moment in life. Isso, foi essa tatuagem. Jesus, quase não saiu. E aí, ele apareceu com essa tatuagem. Na época, eles não tinham ainda o projeto do álbum pra sair, mas eles pegaram essa ideia e se jogaram nessa ideia. Então, assim, eles pegaram realmente uma coisa que não tinha nada, que apenas o Jimin olhou e falou, será que vou fazer aqui, né, um conceito pra combinar e tal, tudo mais com o Mama, e não tinham ainda aquele comeback pronto, não existia esse álbum, e eles foram lá, pegaram essa frase e simplesmente criaram algo em cima disso e falaram, vai dar certo. Tamo com medo? Tamo! No entanto, que era o primeiro comeback deles em 8 meses. 8 meses é muito tempo pra ficar sem comeback, né? E eles se prepararam totalmente pra esse comeback. E não é uma coisa tão fácil, principalmente porque eles não eram tão antigos na indústria. Eles realmente colocaram algo diferente e se jogaram. E é exatamente essa a minha tática hoje em dia. Dá medo? Dá medo. Mas vamos com medo. Vamos com medo mesmo assim, porque se você não abrir essa porta, não enfrentar essa portinha ali, essa muralha, essa parede que tá na sua frente, chamada medo, você simplesmente não sai do lugar. Você simplesmente não sai. A Lai comentou assim, amiga, o que você acha da teoria das fãs em cima da música ou MVs? Tipo, teorias sinistras. Depende das teorias. Tem teorias que eu super apoio, super amo. Tem teorias do BTS que eu simplesmente amo, porque ela é uma dentro da outra, ela vai contando uma história. E não sei, as sinistras. Tenho até medo de perguntar de vez em quando, hein? Deixa eu até ler aqui. É sobre o TXT? É sobre o BTS? Que fala, cadê? A Like botou que falava de uma teoria de uma música, que a música que o Jin beija uma estátua. O que você acha? Eu não lembro da teoria dessa aí. Não lembro mesmo.
Não lembro. Queria lembrar, mas não lembro. Amiga, você já viajou pra Coreia do Sul? Viajei começo desse ano. Não, final do ano passado, em 2022, em dezembro de 2022, eu viajei pra Coreia. E eu passei o Natal e o Ano Novo lá. E eu voltei agora, ó, no comecinho de janeiro, eu voltei pra casa. Eu estou morrendo de saudade. Eu quero voltar já, tipo, por mim, se alguma empresa chegasse, André, você quer ir pra Coreia amanhã? Eu falaria, quero, bora. Faço minha mala neste exato segundo e vou. Uma página de fãs oficial disse que nessa música ele tinha feito um pacto para ter sucesso. Então, eu não cheguei nessa área aí, e eu espero nem chegar na verdade, e é isso. Porque assim, o BTS na verdade é Sangue, Suor e Lágrimas, né? Eu acho que é o nome dessa música que você tá falando. Eles realmente deram sangue, suor e lágrimas em cada... Nossa, gente, em cada situação da vida deles pra eles poderem realmente estar onde estão hoje. Eu acho que é um dos grupos que eu mais vi lutar sem ter exatamente nada a favor deles, não, sem ter dinheiro, sem ter uma grande massa falando sobre eles. Foi realmente o ARMY. A grande massa foi o ARMY, que estava ali por eles, que abraçou a causa deles e falou, vamos junto, e a gente cresceu junto, realmente, sabe? Tchau, eu vou sair da live, beijo, Namjoon, beijo. Se você quiser ver a live depois, ela tá salva no YouTube, no canal dessa Dionísio. É isso. Eu acho que falei um monte, né? Eu até me perdi aqui, fiquei até aqui assim, opa, tudo bem, querida? Mas enfim, é isso. Eu queria trazer muito pra vocês essa reflexão de hoje, porque hoje eu passei um dia bem complicado, eu passei um dia bem intenso na minha cabeça, onde tava muito, muito, muito difícil pra mim hoje simplesmente fazer as coisas. Eu tava me sentindo meio que inútil, imprestável, e ao mesmo tempo que eu estava me sentindo dessa forma, eu não queria fazer absolutamente nada pra mudar. Eu só realmente não queria. Eu só realmente olhei e falei assim, eu quero ficar quieta. A minha cadelinha quer sair, peraí. Vai, filha, vai. Pronto, voltei. E esse sentimento ruim que tava dentro de mim hoje, eu comecei a pensar muito nele. E todas as vezes que eu penso sobre essas coisas, e sentimentos ruins e coisas assim, eu começo a pensar muito no que eu posso fazer pra melhorar. No que eu posso mudar algo, o que eu posso realmente, ou se eu abraço o sentimento, ou se eu mudo. E aí eu li, logo hoje quando eu abri o olho, eu acordei e li a notícia do Bang P.G falando sobre esse aniversário de 2025, que ele quer fazer com o BTS, realmente uma comemoração muito linda pelos 10 anos do comeback, né? E eu achei a coisa mais linda, e de noite agora eu comecei a pensar muito sobre esse assunto, em como realmente o BTS, ele conquistou o mundo, né? Ele conquistou muita coisa, e os meninos deram a vida por tudo isso, deram realmente muito, muito, muito suor, lágrimas, com certeza sangue, porque, né, teve com certeza muitos machucados por lá. Um deles, inclusive, a gente vê num dos behind, né, deles, que tem, um dos meninos se machuca, e eu não consigo lembrar quem é no exato momento, mas eu fico pensando assim, ninguém vai poder fazer por mim além de mim mesma, né? Eu chego muitas vezes pra o meu marido e falo, eu tô ruim, eu tô triste. E ele olha pra mim e fala, mas você quer fazer o quê? Eu falo, nada, só quero ficar triste. E aí eu muitas vezes só curto este momento, né, de ficar triste. E hoje foi um dia desses que mesmo triste eu trabalhei, fiz tudo que era pra fazer, mas ao mesmo tempo nada estava trazendo ou botando em mim algum sentimento bom, e foi quando eu voltei a pensar nisso do BTS ter feito tudo isso,
esse comeback, eles estarem voltando em 2025 com esta vontade, né? E eu tenho certeza, mais ou menos, eu tenho certeza que eles vão vir, mais ou menos não, eu tenho certeza que eles vão vir com uma vontade, eu tenho certeza que eles vão vir com realmente essa situação de que o momento mais bonito da vida vai ser e é cada etapa da vida, sabe? Quando você é novo, você olha assim pra si mesmo e pensa: quem eu sou? O que eu quero? E se realmente quero isso, sabe? E aí, o quem eu sou é tão difícil de responder porque é muito engraçado como a pressão das pessoas, porque assim que você faz 20 anos, ou 19, 18, 19, 20 anos, as pessoas acham que você é obrigada a saber quem você é já. Apesar de você ter vivido apenas 18, 19, 20 anos. É pouquíssimo, gente. Acabou de sair da... Você acabou de sair da vida adolescente e entrar na vida adulta. Pra você, assim, saber quem você é de fato, você vai ter que viver ainda um pouco a vida adulta pra você de fato entender quem você é e poder responder isso, sabe? É exatamente isso. A Lai comentou assim: eu com 26 nem sei direito o que fazer. E na verdade, você não é obrigada a saber tudo, sabe? A gente simplesmente não é obrigada a saber tudo e tá tudo bem, desde que você esteja bem consigo mesma. Você tem que ir atrás de se sentir bem consigo mesma, não de se sentir com aquela pressão do que esperam de você. Quando os meninos lançaram em 2015 esse comeback, eles estavam exatamente com essa idade, 20 e poucos anos. O Jin, que é o membro mais velho, em 2015, estava com 21 anos. Então, gente, como que a gente poderia esperar deles algo tão incrível quanto eles criaram? Eles realmente abriram o coração. Então, pra você ir em busca do que você quer, sim, abra o seu coração. Não tenha medo, sabe? Não tenha medo. Abra o seu coração. Ser vulnerável, muitas vezes, é muito mais difícil. Eu acho que ser vulnerável é a coisa mais difícil da vida, né? Quando você realmente abaixa um pouco a sua muralha, você abaixa o seu escudo para poder olhar pro horizonte, para poder olhar para outras coisas. E nos 20 a gente não tem bem, a gente nem passou por quase nenhuma dor, né? Claro, tem pessoas que passam, né, muito mais novas, mas traumas mesmo, você vai começar a descobrir quais são os seus traumas. Você vai começar a descobrir o que causou na infância ou na adolescência que foi te formando o adulto que você é. E isso você só vai descobrir lá pra frente. Então, assim, se acaso chegam pra você e perguntam com 20 anos quem você é, se você sabe quem você é, você olha e fala: eu estou me descobrindo. Né? Eu estou me descobrindo. Com 31 anos, eu tô agora me descobrindo uma nova pessoa que eu sou. Assim, eu conheço boa parte de quem eu sou, mas eu também estou descobrindo uma outra Andressa, sabe? Uma Andressa que pode viver outras coisas além do que eu estou acostumada a viver. A Drica colocou: o problema são as pessoas à sua volta, elas não aceitam o nosso momento de reflexão. O nosso momento de reflexão, eu acho, Drica, que realmente não importa absolutamente ninguém. Sabe, eu acho que ninguém deveria saber desse momento de reflexão seu. Eu tenho um caderno onde todos os dias pela manhã eu escrevia, né? Hoje em dia eu não escrevo mais quase, mas quando minha cabeça tava muito, muito, muito cheia e eu precisava botar pra fora, existe uma frase que eu amo muito, que é do Lord Byron. Lord Byron, eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu amo muito essa frase. Se eu não escrever tudo aquilo que eu penso, eu enlouqueço. E essa frase pra mim, ela é simplesmente perfeita. Por quê? Ela é realmente essa parte da reflexão, essa parte de você ser você mesma, sabe? De você parar, refletir sobre a sua vida e tudo mais. É seu momento. É você e você.
Esse caderno que eu tenho, meu marido nunca nem leu. É assim, ninguém leu esse caderno, apenas eu sei, e o que eu quero mostrar para as pessoas eu mostro. Se eu não quero mostrar, eu não mostro. Eu acho que é um momento tão reflexivo entre você mesma, sabe? Eu acho que é um momento que você tem que ter consigo mesmo para que você possa evoluir muito mais, porque quando você começa a se conhecer e ler o que você estava pensando, é diferente de você só pensar. Quando você só pensa, ele vem aqui e pode ir embora, ou ele vem aqui e às vezes pode ir te consumindo por dentro, sabe? Então eu acho que quando você escreve, você tira, primeiro que você tira da sua cabeça, esse negócio de eles não respeitam o nosso tempo. Eu falo pra vocês, usem essa tática, ou escreve ou fala, mesmo que você fala pra parede, mas fala e escreve pra poder começar a tirar tudo isso que vocês recebem das pessoas, porque muitas vezes a gente vai lá, recebe, não coloca pra fora e explode, mas o problema é que não vai explodir muitas vezes, porque tem pessoas que não explodem, né? Elas não vão falar para os outros e começar a reclamar do que não gostou. Elas implodem, e implodir muitas vezes é mais perigoso do que explodir, né? Porque o explodir, quando você briga com alguém, você realmente tá de saco cheio e fala pra outra pessoa que você não aguenta mais, você pode ir lá e falar assim, desculpa, fui grossa, mas se você implodir, é assim mesmo que você está machucando. E pra você se recuperar de um machucado em que você mesma se machucou, é muito, muito mais difícil. Muito, muito mais difícil, de verdade. Porque a gente nunca se coloca na posição do outro, né? Do qual, assim, o outro vai me desculpar, porque ele também pode passar por esse processo onde ele vai explodir, né? A gente sempre pensa assim, quando a gente vai desculpar outra pessoa que foi meio grossa com a gente. Agora, quando a gente se machuca, é muito difícil a gente olhar e se perdoar. É muito difícil a gente olhar e entender o nosso caminho, e entender a nossa pessoa, sabe? Quem eu sou de verdade. É muito mais difícil esse processo acontecer. Fica muito mais difícil. Deixa eu dar uma lida aqui. E continuando. Eu li um comentário agora que eu fiquei assim, quê? Ah, tá. Eu não vou nem ler isso. Quê? Ai, gente. Meu Deus, do nada. Preciso agora me recuperar, porque foi do nada que eu recebi isso. Eu não vou ler de fato em voz alta isso, porque Deus o livre. Gente, do nada. Que foi isso? Tá bom. Levei um susto. Amanda, eu também. Eu ainda tô assustada. Gente. Que foi isso? Do nada. Nossa, do nada. Eu agora tô até respirando fundo, né? Porque realmente cortou, né, o embalo. Agora eu já nem sei mais o que falar direito, mas podem, né? Eu cheguei a perder a concentração, aham. Foi muito aleatório pra mim. Ai, eu fiquei... Quê? Gente, tela azul do Windows. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Tá até agora aqui processando o que aconteceu. Do nada. Gente... A Lai colocou, mas sério, amiga, às vezes as pessoas falam algumas coisas que tentam adivinhar a sua vida, chega a ser assustador. Então, né, eu lembro que tu me mandou a DM, eu li, mas eu não te respondi porque eu tava aqui ocupada e tudo mais, mas eu li a mensagem lá. E assim, é muito complicado, porque eu já recebi profecias
inúmeras profecias, tá, gente? Minha vida, se eu fosse seguir as profecias que me deram, eu hoje não estaria sentada neste lugar que estou agora, tá? Não estaria mesmo neste lugar. Minha vida seria outra vida totalmente diferente do que, na verdade, eu acho que talvez eu não tinha chegado a conhecer o BTS. Vai saber se eu tinha conhecido ou não, porque já chegaram pra mim tantas e tantas vezes falando profecias, e não somente pessoas que podem ter uma conexão fora da igreja, mas também pessoas de dentro da igreja. Então, sim, ninguém é Deus, né? Ninguém é Deus, então não tem como a pessoa saber. Realmente só Deus para saber o nosso futuro, né? Porque profecias de quê? Evangélicos? Existem de vários, né? Da igreja, de fora da igreja, de evangélicos, sem ser fora da igreja. Mas eu já recebi muitas e muitas e muitas dentro da igreja, tá? E se eu fosse realmente escutar, né, aquelas profecias da igreja, eu também não estaria aqui. Eu confesso pra vocês. Que eu não estaria aqui. Sabrina mandou um oi. Oi, Sabri, tudo bem? Esse negócio de profecias, de coisas assim, eu acho que vocês até já viram por aqui pelas redes sociais pessoas que até fazem isso com os meninos, né? E não tem como saber, gente. Simplesmente não tem como saber. É um tiro no escuro, é simplesmente isso. É difícil acreditar, é exatamente isso. É que assim, não tem como, né? Existe sim uma conexão. Existe sim uma conexão terra e mundo espiritual, claro que sim, né? A gente vê o poder de Deus, milagres acontecendo por aí, várias coisas diferentes, estranhas. Eu acredito. Mas ao mesmo tempo, ninguém, eu acho que tem o poder de falar que o seu futuro, principalmente porque a gente sabe que a gente tem livre-arbítrio, né? Então eu posso ter a minha escolha. Eu acho que, na verdade, a gente mesmo tem o nosso poder de escolha para decidir o nosso futuro. Eu acho que muitas coisas podem ser destinos, sim, né? Mas muitas coisas a gente escolhe. É que nem quando a gente fala Apogampô. A ARMY pra sempre, a BTS pra sempre. Porque a gente escolhe, né? A gente escolhe caminhar junto com o BTS. A gente escolhe falar essa frase. A gente escolhe dar amor pra eles. A gente escolhe, né, tudo que a gente quer na nossa vida. Então eu acho que muito da nossa vida é escolha, sabe? Por isso que todas as vezes que eu agradeço as pessoas a me seguirem, eu falo obrigada por escolher caminhar comigo desse lado da internet, porque eu sinto muito exatamente isso, que quando você aperta no botão seguir, você escolhe estar comigo, você escolhe dividir um pedaço da sua vida e caminhar um pedaço da sua vida comigo. Você escolhe estar aqui, sabe? Então, pra mim é muito honroso. Pra mim é uma coisa que eu me sinto honrada de verdade, porque eu acho sim que pode ser destino o meu perfil ter chegado até você, mas ao mesmo tempo é uma escolha sua se você vai querer seguir ou não. E eu acho que o nosso destino, a nossa vida é exatamente isso. As coisas, muitas pessoas chegaram pra mim e também já falaram assim: ah, Andressa, eu conheci o BTS quando eu era muito mais nova, mas eu escolhi não continuar escutando eles, mas agora depois de anos eu percebo que foi uma escolha meio que burra, porque eu devia ter continuado. Hoje em dia eu os amo de uma forma incondicional e tudo mais, e eu olho e penso, é realmente uma escolha, né? Ela podia ter continuado, mas quando ela pensou que não continuar, pra ela poderia não fazer sentido, sabe? E depois o destino foi lá e mostrou de novo pra ela outra parte, outra vida com o BTS de novo, um outro aprendizado, um outro olhar da vida com os meninos, e ela foi lá e começou a estanear de volta. E foi uma escolha, foi simplesmente uma escolha. Quando você faz isso, é realmente uma escolha. Não é, porque estava no seu futuro. Não, você podia simplesmente ter falado não, né? Eu acho muito isso. A gente tem o livre-arbítrio, você não é obrigada a nada. Eu acho que quando as pessoas falam, porque vai acontecer isso, é apenas talvez. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, porque
tudo na vida pode acontecer, isso é um fato, né? Até mesmo quando eu perdi a minha mãe, gente, eu acredito muito na minha conexão com o plano espiritual mesmo, com Deus. E eu tive um sonho no dia que saiu isso. Olha, a minha conexão é muito surreal, pra vocês terem noção do porquê eu acredito tanto nessa conexão. Eu escolhi acreditar de verdade nisso, tá, gente? Vou contar pra vocês a minha experiência. Um mês antes da minha mãe ir embora deste mundo, eu sonhei com ela e ela tinha morrido. Eu sonhei com isso. E até então, eu nunca na vida teria pensado em perder a minha mãe, porque pra mim ela era, sabe aquele ser que você olha e pensa, nunca viverei sem? Então, era ela pra mim. E aí, quando aconteceu de eu ter sonhado com ela, foi exatamente na virada da madrugada que ia sair Stay Gold. Porque pra quem não sabe, se Stay Gold saiu era 5 ou 6 horas da manhã. E aí eu tinha marcado de ver esse comeback com as meninas em videochamada. E aí eu acordei uns 30 minutinhos antes do comeback ser lançado. E eu acordei com aquela sensação de peso, de ruim, sabe? Aquela sensação ruim de ter acordado com a sensação de que minha mãe realmente tinha se ido embora. E foi quando me estralou assim na cabeça e se ela realmente morrer? Como que eu fico? E aí naquele momento eu peguei meu celular e mandei um negócio assim, eu mandei um eu te amo pra minha mãe no celular dela e fui ver o MV. E eu não falei pra absolutamente ninguém esse sonho, porque eu morria de medo de falar esse sonho e ele acontecer. Então eu simplesmente me calei. Eu falei, eu não vou falar pra ninguém. Eu vi o MV de Stay Gold, eu simplesmente chorei demais, porque em Stay Gold é pra você continuar sorrindo, é pra você olhar, passar pelas coisas ruins da vida, pode ver que quando Stay Gold, o MV começa, ele começa com os meninos numa parte mais escura, né, eles lá no beco e tudo mais, e depois eles estão lá brincando e sendo eles mesmos e felizes e tudo mais, eles se encontram no campo, né, um campo gigantesco, todo florido e tudo mais, muito felicidade, e mesmo passaram pela parte ruim e chegaram na parte boa. E é muito uma passagem, né? Tipo, pra mim aquilo lá foi um abraço e tudo mais. E eu não falei eu tava em ligação com as minhas amigas, eu não falei pra ninguém, nem pro meu marido, eu não falei pra ninguém desse sonho. Porque eu tava com muito, 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 muito medo mesmo de abrir a minha boca e ele ser meio que premonitório. Então eu simplesmente fiquei calada. E aí um mês depois a minha mãe, ela realmente, 15 dias depois ela pegou Covid, 10 dias depois ela tava já pela bola 7, já não tinha mais nenhuma ligação do hospital que era boa, eram todas ligações ruins. Enquanto minha mãe estava internada, eu não escutava música, eu passei, acho que eram 10 dias que ela passou, nem deu 10 dias internada, mas ela passou todos os dias que ela estava internada, eu passei sem escutar nenhuma música. E no dia que ela se foi, exatamente no dia, de uma madrugada para o outro, que foi do dia 14 pro dia 15 de julho, veio o comeback, veio a música do Your Eyes Tell, que era do JK, né? E aí eu escutei aquele comeback e quando eu li a letra, foi exatamente, eu não tava escutando nenhuma música, eu só fui pra tentar me animar, porque eu tava muito, 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 muito mal. E naquele dia, eu fui e escutei Your Eyes Tell, e na hora que Your Eyes Tell começa, a primeira frase é: porque eu estou chorando tanto assim? Ou então, meus olhos estão cheios de lágrimas. É uma coisa assim, agora não consigo lembrar. Mas começa com mais ou menos essa frase assim de chorar, de estar chorando muito. E eu comecei a chorar muito, 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 muito. E naquele momento eu entendi que era o dia. Seria o dia que minha mãe não iria sobreviver, ela não iria passar daquele dia. E foi exatamente isso que aconteceu. A moto. E foi exatamente isso que aconteceu depois daquele dia, naquele mesmo dia, de madrugada, 5 ou 6 horas da manhã de novo, né, porque era o horário do comeback do BTS, depois que saiu o álbum japonês, que era Mod 7 em japonês, e saiu Your Eyes Tell, eu passei o dia inteiro escutando da minha mãe, lá dos médicos, que talvez, de pessoas de dentro do hospital, que talvez ela estivesse bem e tudo mais. E aí, quando a médica ligou, ela já não conseguia ver a saturação da minha mãe.
E aí de noite eu deixei lá o meu celular ligado e de fato recebi a ligação, né, que a gente não queria receber, mas a gente recebeu a ligação de solicitando a família no hospital. E não foi no mesmo dia que saiu Your Eyes Tell. Então veio exatamente, sabe? Isso pra mim é destino, sabe? Eu escolho acreditar muito nisso. E também foi uma escolha minha. Pode ver que foi uma escolha minha não ter escutado nenhuma música, porque pode ser que outra música teria feito sentido pra mim durante o tempo que ela tava no hospital, né? Mas eu escolhi naquela madrugada escutar aquela música que ia vir. E eu escutei e eu li a tradução e eu entendi que aquilo ali era pra mim. E eu escolhi acreditar, sabe? Então eu acho que tudo na vida, sim, tem um destino que você abraça se você quiser, sabe? Existe o destino que você realmente faz. Eu acho que a gente é livre pra exatamente isso. Acreditar no que a gente quer acreditar. Não deixar outras pessoas dominarem a sua vida. Eu acho que isso é muito importante. Por mais que as pessoas chegam e falam, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, quando que você vai fazer? Gente, eu tenho 31 anos e eu não tenho filho. Então, assim, se a gente parar pra pensar, existe uma pressão, assim, de quando você vai ter filho, né? E eu olho e falo, eu tenho dois cachorrinhos lindos e maravilhosos. E é isso, né? Na verdade, assim, eu fui educando muito pessoas ao meu lado a começar a pensar de formas diferentes. Eu fui educando porque eu não quero nem ter filho de barriga. Se eu for ter filho mesmo, eu quero adotar, que vai ser o meu filho. E aí eu tive que explicar isso de uma forma que todo mundo ao meu redor entendesse que ter um filho adotado é ser mãe também. Eu quero ser mãe nessas condições. E sim, eu não mudo de opinião por causa da opinião dos outros. Eu só mudo a minha opinião por causa da opinião dos outros se for algo que realmente faça sentido. Se não fizer sentido, não tem pra que você mudar, não tem pra que você olhar e falar assim, não, com medo, sem medo, você olha e fala, eu acredito nisso e ponto, sabe? Eu acredito nisso e ponto. Gente, vocês com medo, a pessoa com medo de viver, enquanto isso tem gente aí que acha que a Terra é plana ainda. Desculpa, eu tive que falar. Maria Elisa perguntou, quantas tatuagens do BTS você tem? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. A Drica colocou, e não foi só a sua escolha, Deus te deu um marido que te apoia nesse sonho. Drica, na verdade, olha, eu tenho que falar pra vocês que não é só meu marido, tá? Eu também ganhei a família dele, que eles são sensacionais comigo. Eles são, assim, eu amo cada pessoinha ali. Deus foi simplesmente surreal quando eles me deram de presente a família do meu marido pra mim, porque eles são maravilhosos. Maravilhosos, maravilhosos. No tanto que, assim, eles podem não me entender ou não entender o que eu vivo de mundo de fã ou do que essas músicas são pra mim, mas eles me apoiam, sabe? Eles não entendem, mas eles me apoiam em 1000%. A Lai comentou, eu tinha muito medo de decidir minhas próprias coisas, de estar errando, pecando por gostar de algo. Não, a gente não peca. Céu mandou, olá, Armin. Mas eu conheci umas meninas, você também, cristãs que não deixam de ser cristãs por gostar de K-pop. Claro que não. Deus nos mandou pra terra pra gente ser feliz, gente. Bora ser feliz. Aleluia. A gente só tem que ser feliz de verdade. A gente só tem que sentir a alegria. A gente não tem que se dar esse negócio de meu Deus, o que as pessoas vão pensar. Deixa elas pensarem. O que elas pensam, na verdade, é problema delas. Né? Você não tem que deixar a sua vida de lado por causa de outra pessoa. Você é fã do BTS há quanto tempo? Eu sou fã do BTS desde 2019, 2018 pra 2019. Foi no finalzinho de 2018, ali, segundo semestre de 2018. Mas que eu me assumi a ARMY mesmo, de falar eu sou ARMY, foi em 2019. Até então eu não entendia porque a galera acordava de madrugada. Até que eu comecei a ser uma dessas pessoas. Mas é isso.
Hoje foi uma reflexão com várias músicas, inclusive, abri meu coração aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. É muito, muito, muito difícil, né, a gente se abrir dessa forma, mas é uma coisa tão boa, né? E de verdade, nossa, eu lembro dos meus 20 anos. Gente, meus 20, eu nem sabia o que eu queria da minha vida direito. Eu troquei de profissão, eu troquei de trabalho, eu troquei totalmente de trabalho. Eu também desde 2018. No momento eu queria que a gente está triste e que a gente mais precisa do BTS aparece de uma forma inesquecível. Exatamente, Maria Elisa. Eu acho que o BTS, ele realmente aparece quando você precisa. E basta você escolher se você vai abrir a porta dessa Magic Shop ou não. Sabe? Eu acho incrível essa portinha que a gente pode abrir ou não. Enfim, é isso, né? Eles realmente tocam a nossa vida de uma forma muito mais surreal do que a gente pode esperar. E basta apenas você decidir se você quer ou não viver essa experiência. E é isso. Acho que eu já falei demais por hoje. Eu amei. Pra quem mandou presentes, muito obrigada, tá? Eu vou deixar essa live salva no YouTube, então se você quiser lá comentar, me ajudar no engajamento, para que eu possa começar a viver da internet, porque é muito o que eu quero, por favor. Sim, é o meu sonho atual, viver da internet. Eu estou, né, migrando pra internet de fato agora e me ajuda demais. E é isso. Eu tô trazendo também vídeos de reflexão. Hoje deixei o vídeo de reflexão aqui no TikTok, no caso, no Dessa Dionísio do TikTok. E eu espero que vocês gostem do vídeo de reflexão. Eu quero fazer mais vídeos aqui pro YouTube também. Eu espero começar a alimentar mais essa plataforma, porque quando eu começo a falar, eu realmente não paro de falar. Ainda mais quando é um assunto que eu gosto. Que é sobre K-pop. Inclusive dos meninos do Savetinho, eu preciso me aprofundar mais neles. Eu preciso conhecer mais dos meninos pra eu poder falar deles, porque eu ainda não sei o que falar sobre deles, porque eu conheço muito por cima. Apesar de que eles são maravilhosos, eu estou vendo o Jogo do Diabo, que é com o Obu, e ele só chora, gente, dá uma dó do neném pecado, ele só chora. Pra quem não viu, veja, meu cérebro parece que vai derreter vendo aquele programa, juro pra vocês, é um programa de variedades que saiu no Netflix, e está maravilhoso, muito legal mesmo, porém eu não conseguiria competir, porque eu não entendo metade dos cálculos que eles fazem. Eu fico lá assim, quê? E é divertido, eu me sinto mais burra ainda. É isso, é bem divertido, galera, dá o play. E pra você que tá aqui hoje, dia 13 de outubro, saiu o comeback do TXT. Assista o comeback do TXT e depois me fala o que você achou. É isso. Gente, aproveitando também pra falar que eu sempre tento alimentar também o canal de transmissão lá no Insta, né? Então, se você não me segue no Insta, @DessaDionísio também, porque eu tenho uma criatividade de milhões, eu deixo tudo @DessaDionísio. Então, você pode ir no canal de transmissão do Insta pra poder ver o que eu falo por lá de reflexão de muitas músicas. Inclusive, eu trouxe essa semana a forma como eu enxergo o MV de Social Pet do Stray Kids, que ele é simplesmente fantástico pra mim, abre a mente de muitas pessoas. E é isso. Eu estou indo, fiquei quase uma hora aqui, quase uma hora é muito tempo, né? Só falando e falando e falando. Tive uma parada ali por causa de uma piada, talvez, que eu não tenha entendido muito bem, mas eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Hoje é sexta-feira, né? Então, um ótimo final de semana. E é isso, eu espero vir mais vezes com mais reflexões por aqui. Beijo! Tchau! Eu só vou terminar o vídeo do YouTube enquanto vocês estão aqui, tá? Daqui a pouco eu desligo vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você tá por aqui ainda escutando. E me apoia lá na rede vizinha também. Tchau! Agora sim, agora eu posso desligar todo mundo.